Eu estou saudando, né, moçada, com a Shalom do Messias e a Rúshua, que é a paz de Cristo. Então está rolando aí a jornada O Oculto. E esse é o episódio MK Ultra, parte 4. É a parte 4 do episódio Jornada O Oculto e o hiper comentário bíblico aqui na Igreja do Messias. Enfim, nessa quarta parte do episódio MK Ultra, a gente está tratando sobre o sistema, né? Vigilância, espionagem, tortura mental e tratando também, lógico, relacionado com a nova ordem mundial, BrainNet, né, que está vindo por aí, que é a internet mental, e armas psicotrônicas, a coisa toda, e o gang stalking, né, que é a perseguição de indivíduos alvos. Agora, nesse momento, eu vou colocar o quarto, daí a pouco eu vou colocar o quarto depoimento, né, da quarta vítima, que a gente vai ouvir o áudio, mas antes disso eu vou ler aqui também um outro site que eu vou deixar o link aqui na descrição abaixo do vídeo e que eu também gosto, que é assim, ó, MK Ultra no Brasil. O nome aqui do blog também é Controle Mental no Brasil.blogspot.com, Controle Mental no Brasil.blogspot.com. Aí tá aqui, vai ver MK Ultra no Brasil, né? O blog MK Ultra BR tem o objetivo de alertar a população brasileira sobre a violação de privacidade. Existe uma tecnologia que pode entrar nas nossas mentes, como um hacker entra em um computador e sabe todas as informações, né? Assim é que essa tecnologia faz. Assista esse vídeo que está passando, ele está colocando um vídeo aqui. Você pode dar uma olhadinha lá no blog dele, que eu vou colocar o link aqui abaixo. Agora eu vou ler, né, que eu vou pôr aí na tela. Ele está dizendo que sociedade fiscalização, né? Em 1948, Norbert Wiener publicou um livro, Cibernética, definido como uma comunicação neurológica e teoria de controle. Comunicação neurológica e teoria de controle, já em uso em pequenos círculos daquele tempo, de 1948. Né? Yoneji Masuda, pai da Sociedade da Informação, expressou sua preocupação em 1980 que a nossa liberdade esteja ameaçada no estilo orwelliano, isto é, no estilo do Big Brother de George Orwell, 1984, pela tecnologia cibernética desconhecida pela maioria das pessoas. Essa tecnologia liga os cérebros das pessoas por meio de microchips implantados a satélites controlados por supercomputadores baseados no solo. Os primeiros implantes cerebrais foram inseridos cirurgicamente em 1974 em Ohio, nos Estados Unidos, e também em Estocolmo, Suécia. Os eletrodos cerebrais foram inseridos nos crânios de bebês em 1946, sem o conhecimento de seus pais. Nas décadas de 50 e 60, os implantes elétricos foram inseridos em cérebros de animais e de humanos, especificamente nos Estados Unidos, durante a pesquisa de modificação de comportamento e funcionamento cerebral e corporal. Os métodos de controle mental foram usados em tentativa de mudar comportamento e atitudes humanas, influenciar as funções cerebrais, se tornou uma importante meta dos serviços militares e de inteligência. 30 anos atrás, os implantes cerebrais que apareciam aos raios-x tinham o tamanho de 1 centímetro. Os implantes subsequentes ficaram do tamanho de um grão de arroz. Eles eram feitos de silício, mais tarde de arsenídeo de gálio. Hoje eles são pequenos o bastante para serem inseridos no pescoço pelas costas e também intravenosamente em diferentes partes do corpo durante intervenções cirúrgicas, com ou sem o consentimento do sujeito. É quase impossível detectá-los ou removê-los. É o que as vítimas já citaram aqui para a gente nos depoimentos. Ou seja, eles sofreram um procedimento cirúrgico e grampearam eles, e sem o consentimento. Okay? É tecnicamente possível para cada recém-nascido ser injetado com um microchip, que pode então funcionar para identificar as pessoas pelo resto de sua vida.
Tais planos estão sendo secretamente discutidos pelos Estados Unidos sem o conhecimento do público das questões da privacidade que estão envolvidas. Na Suécia, o primeiro-ministro Olof Palme deu permissão em 1973 para implantar os prisioneiros. O diretor-geral de inspeção de dados, Jan Freese, revelou uma casa de enfermagem onde os pacientes eram implantados em meados da década de 80. A tecnologia é revelada no 47º relatório estadual sueco de 72. Okay? Seres humanos implantados podem ser seguidos a todos os lugares. Suas funções cerebrais podem ser remotamente monitoradas por supercomputadores, até mesmo alteradas através de mudança de frequências. As cobaias nos experimentos secretos têm incluído prisioneiros, soldados, doentes mentais, crianças deficientes, pessoas cegas e surdas, homossexuais, mulheres sozinhas, idosos e qualquer grupo considerado marginal pelos experimentadores da elite, a elite satanista. Okay? As experiências publicadas com prisioneiros na prisão estadual de Utah estão chocando a consciência. Os microchips de hoje operam por meio de ondas de rádio de baixa frequência que os alvejam com a ajuda de satélite. A pessoa implantada pode ser rastreada em qualquer lugar do globo. Tal técnica foi testada em um certo número de pessoas durante a guerra do Iraque, segundo o Dr. Carl Sanders, que inventou a interface biótica de inteligência pilotada, que é injetada nas pessoas. Mais cedo, durante a guerra do Vietnã, soldados foram injetados com um chip Rambo, destinado a aumentar o fluxo de adrenalina na corrente sanguínea. Supercomputadores de 20 bilhões de bits por segundo na Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, a NSA, agora pode ver e ouvir o que os soldados vivenciam nos campos de batalha com o sistema de monitoramento remoto, RMS. Quando um microchip de 5 milímetros, 5 micromilímetros, é o diâmetro de um fio de cabelo de 50 micromilímetros, ou seja, o tal do microchip é 10 vezes mais fino do que um fio de cabelo. É colocado dentro do nervo óptico do olho. Isso leva os impulsos do cérebro para incorporar as experiências, cheiros, visões e vozes das pessoas implantadas. Uma vez transferidos e armazenados no computador, esse neuroimpulso pode ser projetado de volta para o cérebro da pessoa via microchip a ser experienciado. Usando o sistema de monitoramento remoto por um operador de computador. Usando o sistema de monitoramento remoto, o operador no solo pode enviar mensagens eletromagnéticas codificadas como sinais ao sistema nervoso, afetando a performance do alvo. Com o sistema de monitoramento remoto, as pessoas sadias podem ser induzidas a ver alucinações e ouvirem vozes em sua cabeça, a voz intracraniana, V2K. Cada pensamento, reação, audição e observação visual causam um certo potencial neurológico, pontas e padrões no cérebro e seus campos eletromagnéticos, que agora podem ser decodificados em pensamentos, imagens e vozes. A estimulação eletromagnética pode, portanto, mudar as ondas cerebrais de uma pessoa e afetar a atividade muscular, causando dolorosas câimbras musculares vivenciadas como tortura. O sistema de vigilância eletrônica do NSA dos Estados Unidos pode simultaneamente seguir e manipular milhões de pessoas. Cada um de nós tem uma única frequência biométrica de ressonância no cérebro. Como temos únicas impressões digitais, como a estimulação cerebral da frequência eletromagnética completamente. Com a estimulação cerebral da frequência eletromagnética completamente codificada, os sinais eletromagnéticos pulsantes podem ser enviados para o cérebro, causando a desejada voz e efeito visuais a serem vivenciados pelo alvo. Essa é uma forma de guerra eletrônica. Os astronautas americanos foram implantados antes de serem enviados ao espaço
para que seus pensamentos pudessem ser acompanhados e todas as emoções pudessem ser registradas 24 horas por dia. Washington Post relatou em maio de 1995 que o príncipe William da Grã-Bretanha foi implantado aos 12 anos. Assim, se ele fosse raptado, uma onda de rádio com uma frequência específica pode ser alvejada para este microchip. O sinal do chip seria roteado por meio de um satélite até a tela do computador dos quartéis generais de polícia, onde os movimentos do príncipe seriam acompanhados. Ele realmente pode ser localizado em qualquer lugar do globo. A mídia de massa não relatou que a privacidade de uma pessoa implantada desaparece pelo resto de sua vida. A pessoa pode ser manipulada de muitos modos, usando diferentes frequências. O controlador secreto deste equipamento pode até mesmo mudar a vida emocional de uma pessoa. Ela pode se tornar agressiva ou letárgica. A sexualidade pode ser artificialmente influenciada. Sinais de pensamento e pensamento subconsciente podem ser lidos, os sonhos afetados e até mesmo induzidos, tudo sem o consentimento da pessoa implantada. Um perfeito cybersoldado pode então ser criado. Essa tecnologia secreta tem sido usada em certos países da OTAN desde a década de 80, sem que as populações acadêmicas e civis tenham ouvido qualquer coisa sobre isso. Então, pouca informação sobre tais sistemas invasivos de controle mental está disponível nas revistas profissionais e acadêmicas, tão pouco na mídia de massa. O grupo de sinais de inteligência do NSA dos Estados Unidos pode remotamente monitorar a informação de cérebros humanos ao decodificar os potenciais evocados, emitidos pelo cérebro. As experiências em prisioneiros em Göteborg, Suécia, Viena, na Áustria, têm sido descobertas terem evidentes lesões cerebrais. A diminuta circulação sanguínea e a falta de oxigênio no lobo frontal direito resultam de onde os implantes cerebrais são geralmente operacionais. Um experimentador finlandês vivenciou atrofia cerebral e ataques intermitentes de inconsciência devido à falta de oxigênio. Bem, técnicas de controle mental podem ser usadas para propósitos políticos. A meta dos controladores mentais hoje é induzir as pessoas ou grupos-alvo a agirem contra a sua convicção e melhores interesses. Os indivíduos zumbificados podem até mesmo ser programados para matar e depois de nada se lembrar do crime. Exemplos alarmantes deste fenômeno podem ser encontrados nos Estados Unidos. Pois é, os indivíduos zumbizados, ou seja, quando esses experimentadores, satanistas, pegavam uma vítima, por exemplo, prisioneiro, torturavam a pessoa mentalmente e enchiam a pessoa de drogas. Deixavam a pessoa muito tempo com frio, com fome e sem dormir. Então, a partir desse momento, aplicando o sistema na pessoa, a pessoa vira um verdadeiro zumbi. Não pode programar a pessoa para matar através de um gatilho. O gatilho pode ser um sinal, uma placa ou um som, a pessoa matar. Ou matar uma pessoa que ele foi programada, simplesmente sair dando tiro para tudo que lado, ou desferindo facadas em público. Isso acontece muito nos Estados Unidos da América, porque lá os caras trabalham muito com isso. Então tem muita gente lá que propaga o terror, sai dando tiro em todo mundo, ou facada, que são na realidade zumbis dos Illuminates. Ok? O cara sofreu tortura mental. Essa guerra silenciosa está sendo realizada contra civis e soldados não cientes por agências militares e de inteligência. Cito sobretudo essa CIA. Tá? A CIA. Desde 1980, a estimulação eletrônica do cérebro tem sido usada secretamente para contar pessoas-alvos sem seu consentimento ou consentimento. Todos os acordos internacionais de direitos humanos proíbem a manipulação não consensual de seres humanos, até mesmo em prisões, sem falar nas populações civis. Ou seja, além de satanistas, eles ainda são criminosos. Ok? A gente me vê se tem mais alguma
informação aqui. Agora não, agora eu vou soltar aí para vocês o depoimento da quarta vítima. Muito grave. Um crime que viola todos os direitos de qualquer cidadão. Um crime contra a vida do ser humano. Um crime contra a saúde física e psicológica de qualquer ser humano. Um crime que dentro deste crime enquadram-se vários outros crimes, pois nós temos a privacidade violada, nós perdemos o direito de preservar os nossos dados pessoais, não temos mais direito à particularidade, à intimidade, pois somos vigiados e monitorados 24 horas por dia por pessoas ocultas que fazem de tudo para manter esse crime às escondidas. Eles violam a nossa mente, invadem a nossa mente, amplificam nossos pensamentos, estabelecem uma comunicação silenciosa, direto com o nosso cérebro, utilizando ondas VLFs, que são ondas extraordinariamente baixas, capazes de transmitir dados a distâncias, e dessa forma eles conseguem capturar todos os nossos pensamentos, ou seja, todos os arquivos que estão dentro do nosso cérebro são violados e roubados por essas pessoas. Todos, sem exceção de nada. Lembranças, sonhos, memórias, inteligência, pensamentos, tudo. Ou seja, o órgão principal do nosso organismo, o órgão que comanda todas as funções do nosso corpo, está sendo afetado à distância, remotamente, por criminosos que se mantêm ocultos e apoiados por muitos membros importantes da nossa sociedade. Debaixo dos olhos do governo, da polícia, da área médica, dos cientistas, cidadãos, pessoas, seres humanos, seres vivos, são mortos e assassinados dessa forma, de maneira invisível, para que não tenham chance de se defender, de bloquear o sinal do ataque, nem a quem recorrer. É uma maneira de matar pessoas à distância sem deixar provas. Um método que foi desenvolvido desde o século passado e que vem sendo utilizado desde os anos 50 por diversos grupos ocultos e escondidos dentro da nossa sociedade. Eles tiram nossa privacidade, eles roubam os nossos pensamentos. Nós não podemos mais preservar nenhum dado, contas bancárias, senha de e-mail, senha de Facebook, todo e qualquer tipo de senha. Toda a nossa vida está na mão dessas pessoas, desses meliantes, desses marginais, desses criminosos. E por que eles fazem isso? Qual o objetivo? O objetivo principal é de matar. Eles pegam o alvo e destroem o alvo ao longo de toda a sua vida. Por se tratar de uma arma silenciosa, que usa ondas eletromagnéticas para interferir nas funções cerebrais dos indivíduos, ela mata lentamente. E aparentemente os alvos estão bem e não tem nada, mas por dentro o seu cérebro está sendo afetado. O seu cérebro, todas as suas funções cerebrais, todas as suas funções vitais, o órgão responsável por manter o equilíbrio em nossa vida está sendo violado. Por que é permitido isso? Por que o governo permite isso? Por que a polícia permite isso? Por que os políticos permitem isso? Se existem pessoas que controlam e comandam nossa sociedade, qual o interesse deles em matar pessoas dessa forma? E se não for eles? Por que pessoas têm permissão para possuir essa tecnologia e invadir nossas mentes, o nosso cérebro? Como eu posso viver agora? Como as milhares de vítimas espalhadas no mundo todo vão poder viver agora? Vítimas em todo o mundo, em todo o país, em diversos estados. Elas não têm direito a fazer plano, elas não podem ter estratégias, elas não podem sonhar, elas não podem pensar. Tudo foi roubado, todos os seus sonhos, toda a sua memória, em tempo real, por 24 horas. E essa arma também possibilita o envio de qualquer tipo de som e barulho, todos os tipos de efeitos sonoros, direto no córtex auditivo, nos atormentando 24 horas por dia.
Eles podem enviar ecos, ruídos, zumbidos, estabelecer uma comunicação paralela forçada contra a nossa vontade. E tudo isso eles usam ondas eletromagnéticas, que são responsáveis por transmitir dados à distância, nessa comunicação sem fio direto com o cérebro. Nós podemos ouvir os monitoradores e eles podem saber o que pensamos. Isso já tem dados científicos comprovando a existência dessa tecnologia, já tem a história, está bem documentada, há vítimas em todas as partes do mundo relatando os abusos que estão sofrendo por parte dessas pessoas. E nós, no momento, não podemos nos defender, não temos a quem recorrer para nos ajudar, porque isso se mantém em segredo, oculto, e os que sabem disso têm interesse em nos matar nessa forma porque eles se beneficiam disso. Eles obtêm lucro, um entretenimento, uma diversão. Imagine você dentro de um Big Brother, onde o seu monitorador pode interferir diretamente na sua vida e nas suas funções cerebrais, onde as pessoas que lhe assistem podem implantar mensagens subliminares diretamente no seu córtex auditivo, numa tentativa de mudar e influenciar o seu comportamento, o seu caráter, o seu jeito de ser e botar você como uma cobaia, um boneco obediente, um robô, uma marionete. Isso é muito sério, isso é grave, está acontecendo, já há milhares de vítimas no mundo todo. Eu tenho contato com muitas vítimas de todos os estados brasileiros, de todo o mundo. É uma realidade. Infelizmente eu não pedi para que eles fizessem isso comigo, eu caí numa cilada, numa armadilha. Acredito que todos os outros alvos também foram pegos de surpresa, e quando nós percebemos, já estávamos dentro, né, dessa armadilha, dessa cilada, e não podemos mais sair porque não temos apoio da sociedade e de nenhuma autoridade para nos tirar desse tormento, desse sofrimento em nossas vidas. Passamos 24 horas por dia numa comunicação paralela, forçada contra a nossa vontade, recebendo todos os tipos de barulho em nosso córtex auditivo para nos desorientar, para causar dor. São muitos os efeitos adversos que causam nas vítimas. Existem vítimas com dores de cabeça constante, coceira por todo o corpo, não conseguem dormir, principalmente, porque como eles não deixam o nosso cérebro descansar, não há como dormir. Então o que eu posso dizer é que essas pessoas estão cometendo esse crime, esse abuso, esse absurdo e não estão sendo punidas. Elas riem da nossa cara, elas fazem isso como querem, não são pegas, não são presas, não são cobradas. Os alvos não têm o que fazer, são passados como loucos, como doentes mentais. Muitas vezes a área psiquiátrica colabora e endossa a impunidade desse crime, dizendo que muitos dos envolvidos são esquizofrênicos, sofrem de delírios mentais, impressão da mente, ou inventam algum tipo de doença mental para enquadrar o alvo no meio dessas doenças. Só que na verdade é uma mentira, é uma farsa que foi inventada para poder proliferar esse crime em toda a sociedade, em diversos cidadãos, afetando a vida de várias pessoas no mundo todo. Então, se você é um ser humano e tem a mente livre, não foi pego, não foi capturado, não é alvo, você pode viver bem, porque você tem direito a planos, a estratégias, você tem direito a sono, você pode sonhar, você pode viver livre, ir para qualquer lugar e não receber interferências direto no cérebro. Para os alvos é muito difícil, porque nós vivemos em uma liberdade assistida, dentro de um Big Brother real. Estamos sendo 24 horas por dia atormentados, vigiados, perseguidos, de maneira silenciosa e oculta. Aos olhos de quem vê parece estar tudo bem, mas por trás do pano, o pior dos crimes acontece em todo o mundo. Então, eu e as outras vítimas, os outros alvos de assédio eletrônico,
Não podemos mais ter privacidade. Todo ser humano tem direito à liberdade, inclusive à liberdade de pensamentos. Mas nós não podemos mais ter liberdade e nem liberdade de pensamentos. Nossa privacidade foi violada. Nossa saúde física e mental está sendo afetada continuamente, de maneira constante, sem interrupção. Não podemos mais fazer planos, ter estratégias. Toda a nossa memória, lembrança, arquivos do cérebro foram roubados. E hoje travamos uma guerra psicológica, eletrônica da informação. Psicológica porque mexe com o cérebro, com a psique, com o pensamento. Eletrônica porque se usa meios eletrônicos para afetar o cérebro atualmente. E da informação porque eles acreditam que quem obtém a informação total, os governos, as empresas, a entidade, as pessoas que tiverem a informação total do conhecimento atual dominarão o mundo e ganharão essa guerra. Não é ficção científica, não é loucura, não é doença. Não é associado a nada que está no mundo. É apenas uma invasão de privacidade, uma violação de todos os direitos do ser humano, um assassinato de maneira lenta e invisível, onde o alvo vai sofrer, vai ser atormentado até a morte por essas pessoas que permanecem impunes por se beneficiarem com interesses próprios enquanto acabam com a nossa vida. Quero dizer que esse pode ser o primeiro de muitos vídeos que eu estou fazendo para continuar com a denúncia, porque eu não aceito, não concordo, eu não colaboro com isso e gostaria que todos os alvos fizessem o mesmo, para que as denúncias aumentassem, de alguma forma nós conseguíssemos punir esses indivíduos que fazem isso conosco. Se houver a oportunidade,